Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o padrão de projeto Bridge, ou ponte, e nesse padrão, nesse vídeo específico, eu vou trazer o exemplo dele em JavaScript, tá? Eu quero começar a trazer alguns exemplos em algumas linguagens diferentes, porque eu sempre trago em Java, porque é meu core em específico, mas eu quero trazer em outras linguagens, como JavaScript, Golang, enfim. O que é o padrão Bridge, pessoal? O padrão Bridge, ele tem como finalidade desacoplar uma abstração de sua implementação, para que os dois possam variar independentemente, tá? Ele é um padrão de projeto estrutural que permite você dividir classes grandes ou conjuntos de classe intimamente ligados em duas hierarquias separadas, formando assim uma ponte entre essas hierarquias, tá? Quando a gente utiliza esse padrão, pessoal, a gente utiliza ele fazendo a seguinte pergunta, né? Como essa implementação pode variar em tempo de execução? E é basicamente porque esse padrão ele permite que a gente tenha abstrações se comuniquem, e essas abstrações, quando elas se comunicam umas entre as outras, elas podem variar o tipo de implementação que elas estão utilizando ali, dependendo do que você passe de um lado, tá? Eu vou dar um outro exemplo no próximo slide, mas basicamente é como se você falasse assim para uma abstração: olha, eu estou enviando um tipo tal e eu quero que você faça isso com ele. Como que você vai fazer, eu não sei, eu só quero que você faça. Eu peguei esse exemplo aqui lá no Refactoring Guru, eu achei muito interessante a forma como ele está mostrando a questão do padrão Bridge nesse desenho. E basicamente aqui a gente tem de um lado as formas e as cores, sendo que círculo e quadrado, vermelho e azul são classes concretas, né, da minha aplicação, e color e forma são classes ou interfaces abstratas, são a minha abstração, né? Conhecem umas às outras, mas elas não precisam conhecer as classes concretas da outra abstração. Então, a minha forma não precisa conhecer o vermelho e o azul, assim como minha cor não precisa conhecer o círculo e o quadrado. Claro, como é que funciona isso? De um lado, a minha ponte, a minha forma, ela conhece a cor, ela sabe que existe uma abstração, um elemento lá do outro lado chamado cor, e ele fala: cor, eu tenho essa forma, que é o círculo, e eu quero que você pinte ele de azul. Só isso que eu vou dizer. Como a cor vai fazer isso, como a cor vai pintar esse círculo de azul, problema da cor. Eu estou enviando o objeto círculo para ela pintar isso. Então, dessa forma, eu consigo ter aí N classes concretas, tá, que implementam, ou pode ser aí também extends, né, um tipo abstrato, um tipo, quando eu digo tipo abstrato, eu não estou falando de classe abstrata, tá, mas sim de uma abstração em específico, que será utilizada por uma outra abstração para se comunicar entre os dois lados. Beleza? Então, eu vou mostrar agora o código, tá? Eu já deixei o código um pouco preparado aqui, e eu tenho dois exemplos para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem o código JavaScript, né, do padrão Bridge. Eu criei aqui um exemplo de codec, de codificador, né, de MP4, MP3 e de foto, para os tipos aqui de mídia. Eu também criei aqui um exemplo, depois que eu vou mostrar para vocês, do Color Shapes, né, que é basicamente o exemplo do desenho passado. Mas primeiramente eu vou mostrar esse exemplo de Media Codec e depois eu vou mostrar o de Color Shapes, beleza? Então, pessoal, a gente teria aqui dois lados da ponte, um lado que seria o lado das mídias, né? Então eu tenho uma mídia que é um áudio, um foto e um vídeo, e todas elas estende da classe abstrata mídia, tá vendo aqui? Então, eu tenho uma classe abstrata mídia, que ela tem os métodos play e save, e as minhas classes concretas aqui, elas vão ter esses métodos play e save também, né? Sendo que a lógica de, por exemplo, tocar o áudio, salvar o áudio, a lógica de foto, né? Salvar uma foto, mostrar uma foto, e a lógica do vídeo ficam dentro das respectivas classes concretas, tá? O meu mídia, ele é apenas uma classe abstrata que recebe o codificador e ele executa esses métodos abstratos aqui. Então, quem é o meu codec? O meu codec é basicamente esse cara aqui, com um encode e um decode. Ele também é uma classe, vamos dizer assim, uma interface, né? Uma classe abstrata que vai ser estendida aqui pelo meu codec, pelo meu MP3 codec. E
pelo fato dele ter esses métodos que precisam ser sobrescritos, né? Esses métodos vão ser recriados em cada uma das classes que ele foi estendido. No MP3, a conversão, né, encode e decode do valor fica por conta da minha própria classe abstrata, não concreta. Então ela que tem que saber como que eu devo converter o valor para MP3, como que eu devo decodificar esse valor do MP3, enfim. E eu recebo só um data aqui, né, que seria uma informação que vai ser passada aqui no meu console log, só para fins didáticos. Mesma coisa para o MP4, nada muda, mesma coisa aqui para o foto, tá? Então decodificando data de PNG dessa informação, fazendo aqui um encode aqui no MP4 foi mal, aqui é PNG, e um encode de PNG. Então, basicamente, isso aqui, eu tenho essa codec e eu tenho o meu media conhece o codec aqui, e toda vez que o meu media ele recebe um codec, eu consigo chamar aqui, ó, encode diz.codec encode. Esse encode em específico, ou decode, são métodos do codec aqui. Então eu tenho duas abstrações dos dois lados, codec e media, que conversam entre si. A mídia conhece o codec, certo? E a mídia passa para ele, chama ele no momento de fazer a conversão de um tipo para o outro, tá? Então, aqui no meu script.js, eu estou fazendo os imports deles, é claro, né? Então eu estou criando aqui esses objetos, MP4 codec, MP3 codec e photo codec. E eu estou falando o seguinte, olha, vídeo, eu quero que você seja convertido para um MP4, mas eu poderia, aqui o áudio, olha áudio, eu quero que você seja convertido, que você usa, né, o conversor de MP3, e foto, eu quero que você use o conversor de foto. E aí eu tenho o video data, eu tenho o audio data e eu tenho o photo data, bem aqui. Mas eu poderia também falar, olha áudio, eu quero que você use o conversor de vídeo, porque nada me impede de fazer isso. Tá, vamos até fazer um teste aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa linha aqui de baixo. Eu vou chamar aqui de const photo video to audio, que vai receber um new áudio recebendo um conversor de vídeo. Beleza. E esse photo video to áudio aqui, video to áudio, ele vai receber um tipo vídeo .save, recebendo aqui um video data, tá? Aqui é vídeo to áudio, vou colocar aqui áudio, vou colocar um new áudio, pronto. E eu vou chamar simplesmente aqui o vídeo áudio.play, vídeo to áudio.play. Quando eu dou o npm run media aqui, encode data in npm format, vídeo legal, que é basicamente esse vídeo data aqui que eu estou passando para dentro do meu vídeo data aqui, salvando o áudio no formato MP4. Então eu consigo fazer esse tipo de trabalho entre as interfaces, né? Não ficaria muito bom, imagina, eu estou salvando um áudio do tipo MP4, decodificando o áudio no formato MP4, tocando o áudio, vídeo legal. Meio que eu transformei, né, o vídeo para áudio, nesse caso específico. Mas eu posso fazer N tipos de conversões. Por exemplo, aqui, encode data em MP3 formato. Então, estou transformando a informação em um tipo MP3, tá? E qual o nome da informação? Música eletrônica. Coloquei aqui. Salvando o áudio. Ele salva o áudio, ele decodificou o áudio e ele tocou a música para mim. Mesma coisa, foto. Encode data, codificando dados no formato PNG. Foto em família. Salvando foto. Então, tá aqui o encode, decodificando data do formato PNG, mostrando foto em família. Então, eu consigo fazer a comunicação aí entre as abstrações de ambos os lados, tá? Para que eu possa usar as suas respectivas classes concretas existentes dos dois lados. Eu vou mostrar aqui o color shape, que eu acredito que fica um pouco mais simples de se exemplificar. Eu tenho aqui as minhas formas, a forma círculo e a forma quadrado. Essas formas, elas estendem do tipo shape, que é esse tipo aqui. O tipo shape, ele recebe no construtor
um tipo enumerado type shape aqui. Se o tipo do type shape for inválido, ele vai entrar aqui, inválido type shape valid. E eu tenho esse método em específico do meu próprio type shape, que ele retorna a entrada do construtor, só que em lowercase, né, em minúsculo. E o meu square, tanto o meu square, tanto o meu cycle, eles têm acesso a esse método getTypeForm. Aqui no construtor do meu square e do meu cycle, eu estou passando o tipo que ele é. Como é um quadrado, eu estou passando um quadrado no construtor super. Como é um círculo, eu estou passando um círculo no construtor super. Tá? Aqui eu tenho um package chamado enums com type shape, só com essas duas opções aqui. E do outro lado eu tenho o colors, tá? Então eu tenho aqui a cor red, que vai retornar a paint, aí chama o shape.getTypeForm, lá do meu shape. E eu tenho o blue, que ele também vai chamar o shape, lá do getTypeForm. Ou seja, a minha cor, nesse caso específico, a minha cor, ela conhece o shape, tá? Então, a minha cor é responsável por receber o shape e conhecer ele. Não meio que eu fiz ao contrário do que tá o desenho ali do Refactoring Guru. Mas, beleza, eu simplesmente falo o seguinte, olha, eu quero uma cor azul. Então eu estou instanciando aqui a cor azul e a cor vermelha, e eu estou criando um shape do tipo círculo, e eu estou falando, olha, color red, pinta a forma círculo. Eu vou chamar aqui de circle. Circle. Então eu falo, cor vermelha, pinta, byte, né? O círculo, pinta o círculo. Eu posso também falar assim, color console.log, color blue.paint o meu square. Vou criar aqui um square, const square recebe um new square. Deixa eu importar aqui square. Square.js, pronto. Aqui é square. Beleza. Então eu estou falando o seguinte, color blue, você pinta o quadrado, cor vermelha você pinta o círculo. Beleza. npm run, deixa eu até ver como que eu coloquei aqui, color. E tá lá, pessoal. Vou rodar novamente. Run color. E olha lá. Painting a circle shape with red color. Paint a square shape with blue color. Ou seja, eu tenho aqui duas abstrações. A abstração color e a abstração shape, que se conversam entre si para que eu possa pintar N formas geométricas com N cores, tá? Então, eu posso vir aqui, criar uma nova forma geométrica, fazer com que ela estenda, né, a classe shape, criar o construtor, criar o tipo de... aqui para passar o type shape no construtor, e eu posso criar novas cores. Por exemplo, eu posso criar aqui um new file, chamar de purple.js. Purple.js. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. Purple color, purple, beleza. E eu posso vir aqui no meu script, por exemplo, e criar aqui uma cor chamada purple. Então const color purple recebe o new, só vou importar aqui const purple recebe um required da minha cor purple bem aqui. Beleza, recebe um new purple. Beleza, eu posso falar simplesmente um console.log color purple.paint vai pintar o meu círculo. Beleza, npm run color. Olha lá, paint a circle shape with purple color. Então eu tenho aqui, por mais que eu esteja aqui utilizando o color blue, red, purple e passando os tipos Circle e Square, quem está fazendo a comunicação entre esses dois lados é as minhas abstrações. Então, a abstração do Shape está se comunicando com a abstração do Color para que ele me retorne aí esses tipos, essas formas aqui pintadas. Beleza, pessoal? Eu sei que o tipo Bridge ele é um pouco assim confuso de explicar, mas eu tentei aqui ao máximo deixar um pouco claro isso. Espero que tenham gostado e valeu, falou e até a próxima.